Em um mundo onde a conexão virtual se tornou a norma, especialmente durante o lockdown, um grupo de amigos decidiu se reunir para uma noite de diversão. Isolados em suas casas, eles se conectaram por vídeo, prontos para experimentar um jogo de espiritismo virtual. Mas o que era apenas uma brincadeira rapidamente se transforma em um pesadelo aterrorizante. Nesta história, vamos explorar os limites da curiosidade e o que acontece quando o desconhecido se torna real. Prepare-se, porque a experiência que você vai ouvir pode fazer você repensar suas próprias decisões ao brincar com o sobrenatural. Naquela noite, os amigos estavam empolgados. Eles riam e conversavam, cada um em sua casa, mas unidos pela tela. A Carla trouxe o tabuleiro, e o clima estava leve, embora uma sensação estranha pairasse no ar. Eles acenderam algumas velas, se sentaram em círculo, como se estivessem em uma sessão espírita real. Quando Lucas fez a primeira pergunta, se há alguém aqui, manifeste-se, algo estranho aconteceu. As luzes começaram a piscar. O que era para ser uma brincadeira rapidamente se tornou algo sombrio. Quando o tabuleiro começou a se mover, um dos amigos sentiu o coração disparar. Era como se uma sombra estivesse se aproximando, e a tensão na sala se tornava palpável. Eles começaram a fazer perguntas simples, mas as respostas que receberam eram curtas e perturbadoras. Quando o tabuleiro soletrou a palavra medo, um frio percorreu a espinha de todos. O Tiago estava visivelmente assustado, e a atmosfera estava mudando. As luzes piscavam com mais intensidade, e sussurros começaram a ecoar, como se algo estivesse se aproximando. Então, uma voz desconhecida sussurrou: "Vocês não deveriam estar aqui." Nesse momento, eles perceberam que havia algo mais no ar. O que começou como diversão agora parecia uma armadilha. O Tiago queria encerrar a sessão, mas o Lucas insistiu que precisavam continuar, acreditando que poderia ser apenas um truque. Assim, eles seguiram em frente, mesmo com o pânico crescendo entre eles a cada segundo. O clima na sala estava tenso, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. A situação se intensificou rapidamente. A voz tornou-se mais clara, e a entidade começou a revelar os medos de cada um. Um dos amigos se lembrou de ter dito: "Eu tenho medo de ser esquecido." As palavras saíram como um sussurro, quase involuntariamente. O ambiente ficou ainda mais pesado. O Tiago, desesperado, gritou para que parassem, mas o Lucas queria seguir em frente. Eles estavam em um dilema, mas perceberam que a entidade se alimentava do medo deles. Era como se estivesse ganhando força. As sombras na tela pareciam dançar, e objetos ao redor começaram a se mover. A realidade estava se distorcendo, e a sensação de desespero crescia. Então, Lucas teve uma ideia arriscada. Ele sugeriu que cada um revelasse seus medos mais profundos, acreditando que isso poderia quebrar o controle da entidade. Os amigos hesitaram, mas não havia outra opção. Eles começaram a compartilhar seus segredos. O Tiago confessou seu medo de perder a amizade de todos. Quando chegou a vez de um dos amigos, ele disse o que sentia. O ambiente parecia mudar, e a entidade hesitou por um momento. Era como se estivessem ganhando algum tipo de controle. Mas a tensão aumentava a cada segundo. A presença da entidade parecia mais forte, como se estivesse prestes a atacar. Nesse instante, eles perceberam que a luta não era apenas contra a entidade, mas contra seus próprios demônios. O que estavam dispostos a sacrificar para sobreviver? Essa pergunta ecoava em suas mentes enquanto o clima se tornava cada vez mais insuportável. Finalmente, conseguiram se reconectar e encerrar a sessão. As luzes pararam de piscar, e o silêncio tomou conta do ambiente. Porém, a sensação de pavor ainda pairava no ar. Aquela noite os marcaria para sempre. O que começou como uma simples brincadeira se transformou em um pesadelo que nunca esqueceriam. Eles aprenderam que a curiosidade pode ter um preço alto e que o desconhecido é, muitas vezes, mais aterrador do que se imagina. Se algum dia você pensar em brincar com o sobrenatural, lembre-se, algumas portas não devem ser abertas. Se você gostou desse relato, não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias assustadoras.
Em um mundo repleto de conexões, há momentos em que a solidão se torna um peso insuportável. Esta é a história de Ana, uma jovem que, após perder amigos e laços significativos durante a pandemia, se vê mergulhada em uma jornada de autodescoberta. Enquanto ecos do passado começam a sussurrar em sua mente, Ana deve confrontar suas memórias e a dor da perda para encontrar um caminho de volta à luz. Prepare-se para acompanhar sua luta e transformação, enquanto ela aprende que a dor e a saudade podem se tornar aliados na busca por novos começos. Ana estava sentada em seu quarto, cercada por pilhas de livros e cadernos. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas, criando um ambiente acolhedor, mas, ao mesmo tempo, solitário. Ela olhava pela janela, observando as pessoas que passavam, rindo e conversando. Uma onda de tristeza a envolvia, enquanto lembrava dos dias em que também fazia parte daquela vida vibrante. Às vezes, a solidão fala mais alto do que as palavras, pensou. Durante a pandemia, não apenas amigos se foram, mas partes dela também se perderam. Os momentos de alegria foram substituídos por dias cinzentos, onde a incerteza pairava no ar. Ana fechou os olhos, permitindo que as memórias a inundassem. Ria com amigos em festas, celebrando conquistas, mas também lembrava das despedidas dolorosas, das risadas que se tornaram ecos distantes. A solidão a pressionava, e a sensação de desconexão se tornava cada vez mais intensa. Essas vozes da memória começaram a sussurrar. Refletiu, mas eu não sei se estou pronta para ouvi-las. A batalha interna tinha apenas começado, e Ana sentia que precisava enfrentar o que estava escondido em seu coração. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Mensagens misteriosas apareceram em seu celular, enviadas por números desconhecidos. No início, Ana pensou que eram enganos, mas a frequência das mensagens aumentou. Quem está enviando isso? Ela se perguntava, a inquietação crescendo dentro dela. À noite, enquanto tentava dormir, sussurros começaram a ecoar em sua mente. O ambiente do quarto parecia escurecer e cada sombra parecia ganhar vida própria. Ana, uma voz suave, quase familiar, chamava seu nome. Assustada, ela se levantou, mas tudo o que encontrou foi o silêncio opressivo. Não pode ser, murmurou, sentindo um frio na espinha. A tensão se acumulava e a sensação de estar sendo observada a seguia como uma sombra. A curiosidade e o medo a impulsionavam a investigar, mas uma parte dela desejava ignorar os sussurros e continuar sua vida. Determinada a entender o que estava acontecendo, Ana decidiu investigar as mensagens. Ela se sentou à mesa, cercada por livros e anotações, e começou a pesquisar. Com cada pesquisa, descobriu relatos de outras pessoas que também experimentaram fenômenos semelhantes, vozes, mensagens enigmáticas e a sensação de conexão com o passado. Por que isso está acontecendo comigo? Pensou, sentindo a frustração e a tristeza se acumularem. Enquanto explorava essas histórias, uma sensação de clareza começou a surgir. As vozes que a atormentavam não eram apenas sussurros aleatórios, eram ecos de momentos significativos que ela havia enterrado. Essas vozes eram ecos de algo que eu havia esquecido. Refletiu. A dor que sentia era uma parte de sua história, e talvez, para seguir em frente, ela precisasse enfrentar essas memórias de frente. Ana respirou fundo, sabendo que o próximo passo seria mais difícil do que qualquer pesquisa. Ana sentia uma mistura de ansiedade e determinação ao se preparar para um confronto com as vozes que a atormentavam. Sentou-se à mesa, segurando um gravador, e decidiu que era hora de desafiar a presença que a seguia. Se você está aqui, mostre-se, declarou, sua voz tremendo, mas firme. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Ana fechou os olhos, tentando encontrar coragem. Quando os abriu novamente, a luz parecia brilhar de forma diferente, e então, em um momento que parecia congelar o tempo, a figura de um amigo perdido surgiu brevemente no espelho. Ana, estou aqui, disse a figura com um sorriso melancólico. O coração de Ana disparou, e ela se afastou, chocada. Eu pensei que tivesse perdido você, exclamou, sentindo lágrimas nos olhos. A presença era reconfortante e aterrorizante. Você não me perdeu, a figura respondeu suavemente. Estou aqui para te ajudar a lembrar.
Ana percebeu que a presença de seu amigo não era um peso, mas um lembrete de que a vida é feita de altos e baixos. Com um novo entendimento, ela sentiu que estava começando a encontrar o caminho para a aceitação e para a cura. Ana sentia uma transformação em seu interior. A luz do dia entrava em seu quarto de forma mais vibrante, e as sombras que antes a oprimiam pareciam menos ameaçadoras. Olhando-se no espelho, ela viu alguém que havia lutado e crescido. "Eu sou mais do que minhas perdas", sussurrou para si mesma, um sorriso suave se formando em seus lábios. Determinada a viver plenamente, Ana pegou uma caneta e começou a escrever, permitindo que suas emoções fluíssem. Cada palavra parecia libertar um peso de seu coração. "Hoje, decidi que não vou mais me esconder", escreveu. A escrita se tornou um canal para expressar não apenas a tristeza, mas também a gratidão por todos os momentos vividos. Ana se lembrou das risadas, das aventuras e do apoio que recebeu. Com cada frase, a dor se transformava em memória e a memória em amor. Pegou o celular e começou a enviar mensagens para os amigos que não falava há tempos. "Oi, estava pensando em você e queria saber como você está", digitou, seu coração acelerando. A ideia de abrir-se para os outros a deixava nervosa, mas também animada. Era hora de restaurar as conexões que haviam se perdido. Ana percebeu que, embora a dor fizesse parte de sua história, ela tinha o poder de escolher como seguir em frente. E essa escolha a levaria a novos começos. Após semanas de reflexão, Ana se sentia diferente. A vida continuava, e ela estava determinada a aproveitá-la ao máximo.